Ok, conforme a Sandra havia citado, que o livro opta por utilizar o nome primeira variação, porque historicamente a ideia surgiu muito atrelada com as ideias da física, e aí realmente era o quanto que a velocidade variava, tanto o quanto que algum crescimento ou decrescimento variava. E se a gente abrir um livro de cálculo 1 moderno, possivelmente nós vamos encontrar o nome teste da primeira derivada, ou da derivada primeira. E aí esse teste fala o seguinte: se eu tenho uma função definida de um intervalo i em R, se essa função for contínua e derivável no interior de i, contínua em i, derivável no interior de i, então nós vamos poder afirmar quatro coisas. Se a derivada for maior ou igual a zero, ou seja, derivada não negativa, isso acontece apenas se e somente se a função for não decrescente nesse intervalo. Se a derivada for positiva, implica que a função é crescente, mas ser crescente não implica derivada positiva. Isso é uma coisa que nós vamos destacar ao final. Derivada não negativa, ou seja, derivada menor ou igual a zero, no interior desse intervalo, acontece se e somente se a função não for crescente ou for não crescente. Mas eu não posso afirmar, eu posso ainda afirmar que se a derivada for negativa é decrescente, mas eu não posso afirmar que ser decrescente implica derivada negativa. Então essa ideia da recíproca não ser verdadeira, a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso aí. Então, seguindo aqui, em outras palavras, o que a gente quer entender é que estudar ou entender o sinal da derivada pode permitir a gente entender como que a função se comporta com relação a crescimento, decrescimento, ou não decrescimento, não crescimento. Essa é a ideia. Então, se a gente olha para a derivada de uma função ao longo de um gráfico, as regiões em que eu sei o sinal da derivada, eu posso inferir sobre crescimento e decrescimento. Essa é a ideia do teste da primeira derivada, ou da derivada primeira, ou da primeira variação. E aqui, por exemplo, então, de forma ilustrada, nós destacamos duas regiões nesse gráfico em que a função é não decrescente. Para que nós temos aqui de forma apenas visual, para garantir o crescimento eu precisaria retirar o ponto em que a derivada se anula. A mesma forma nessa outra região vermelha aqui. As duas regiões que estão com a linha toda preenchida. Então, se eu sei que a derivada é não negativa, eu posso assegurar que essa função é não decrescente nesses intervalos. Essa é a ideia desse teste. Então, isso é que a gente vai poder assegurar. Derivada não negativa, se e somente se função não decrescente. Se eu souber que a derivada for positiva, eu posso assegurar que a função é crescente nesse intervalo. No intervalo. Repare que essa função que eu coloquei aqui, ela não é decrescente, não é não decrescente ou não é crescente em todos os intervalos. Apenas nos intervalos destacados. E pode ser que a nossa função tenha derivada não positiva. E se for não positiva, conforme destaca essa região em azul aqui, se for não positiva, eu posso garantir que ela é não crescente. Se ela for negativa, eu posso afirmar que ela é decrescente. Mas não posso afirmar que se ela for decrescente, a derivada é negativa. Isso eu não posso afirmar. Então, em outras palavras, é isso que afirma para a gente o teste da primeira variação. Ou teste da derivada primeira, ou primeira derivada. Então, para a gente começar, nós vamos provar a afirmação A, que fala para a gente que a derivada é não negativa se e somente se a função é não decrescente naquele intervalo. E nós vamos começar pela volta. Vai ser um pouco mais simples começar pela volta. Então, nós vamos começar provando o seguinte. Se é não decrescente, implica derivada não negativa. Olha o que acontece aqui para a gente. Vamos supor que a função seja não decrescente em um intervalo i, conforme ilustra para a gente nesse exemplo de função aqui para a gente. Nesse intervalo i, essa função é não decrescente. Só que, como eu sei que a função f é derivável
nesse intervalo, eu posso tomar um ponto x0 dentro desse intervalo. E como ela é derivável, existe uma região, existe uma vizinhança que vai ser x0 menos 1 delta, x0 mais 1 delta, que ainda está contido no intervalo. Então, repare, esse intervalinho está destacado em verde aqui. Para qualquer ponto que eu pegar no interior aqui, eu consigo uma vizinhança, consigo uma região ali próxima a x0, que essa região, entre aspas, está toda contida em I. E aí definindo de x0 menos delta, x0 mais delta. Dessa forma, se a gente pega um ponto x nesse intervalo, mas que x seja maior do que x0, ou seja, x0 menor que x, e ao mesmo tempo x menor que x0 mais delta, ou seja, um ponto x dentro do intervalinho verde, só que maior que x0. Como eu sei que a função como eu sei que a função é não decrescente, foi uma hipótese que nós utilizamos aqui, o fato dela ser não decrescente me garante então que, como x é maior do que x0, f de x é maior ou igual a f de x0. Então, eu posso pegar o meu x aqui em qualquer local maior ou igual a x0. Como ela é não decrescente, eu sei que f de x é maior ou igual a f de x0. Mas, dessa forma, então, nós podemos fazer o quociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Por hipótese, como nós temos que a função é não decrescente, f de x maior ou igual a f de x0, x eu sei que é maior do que x0, eu peguei um x acima do x0, foi a minha forma de pegar o x. Eu sei que esse quociente, então, ele é maior ou igual a zero. Mas eu sei que o meu denominador é positivo. Meu quociente dando algo maior ou igual a zero com meu denominador positivo, eu posso afirmar que meu numerador é positivo. Então, e aí eu posso querer tomar um limite. Eu posso querer tomar x tendendo a x0, mas não necessariamente igual a x0. Então, x pode se aproximar de x0 aqui o tanto quanto a gente queira, exceto ser igual a x0. E quando isso acontece, nós temos exatamente a derivada dessa função no ponto x0. Mas como x não é igual a x0, nós temos a garantia de que essa derivada é sempre positiva. Então eu posso garantir, eu posso assegurar que se a função for não decrescente, eu tenho a garantia da derivada ser não decrescente. Esse quociente aqui garante isso para a gente. Então fica aprovada a primeira parte. F não decrescente implica para mim derivada não negativa. Na verdade, deixa eu só interromper um pouquinho, tá? Pode Tá falar, ótimo. Sandra. Na verdade, é isso mesmo que você falou, mas se vocês quiserem pensar também, como a gente utilizou algumas vezes ontem, né? Esse quociente maior ou igual que zero é como se você pudesse passar o limite, porque como o limite de um a gente sabe que existe, né? Que ela é Sim, derivada, e do outro é uma constante que a gente sabe também que existe, sim, então se essa desigualdade acontece, a gente meio que pode pensar que eu estou passando o limite, tá? O limite à direita, claro, perfeito. né? Passo o limite, porque a gente mostrou, né, que se alguma coisa, se uma função é maior ou igual que outra, o limite, existindo nas duas, o limite de uma mantém a desigualdade, né? Então pode Uhum, pensar assim também. sim, Mas ótimo, ótimo, pode continuar. beleza. Só frisar mesmo, para a gente fazer a utilização dos resultados, né? Que a gente vem. Sim, sim, é verdade. Aqui, então, falta a gente provar a ida, né? E a ida a gente vai precisar de um resultado importante também. Porque que a gente quer provar se a derivada for não negativa, f é não decrescente. Só que vamos pensar numa coisa. Eu sei que a função i é derivável no interior desse intervalo e ela é contínua nesse intervalo. Então, se a gente pegar dois pontos A e B aqui, nesse intervalo, então temos dois pontos quaisquer aqui, A e B, dentro desse intervalo I, A e B está contido dentro de I. Então, o intervalo fechado em A, fechado em B, está contido em I.
O intervalo aberto em A, aberto em B, está contido em I. Então, AB fechado implica que F é contínua dentro desse intervalo fechado AB, porque F é contínua no intervalo I. E como AB está contido em I, então o interior de AB F também é derivável nesse interior. Mas isso nos lembra, ou pelo menos apresenta para a gente exatamente as hipóteses do teorema do valor médio de Lagrange. Essas aqui são exatamente as condições pedidas nesse teorema. Então eu sei que existe um certo ponto C, eu não sei qual ponto C que é esse, mas existe algum ponto C dentro do intervalo AB, de tal forma que a derivada no ponto C é igual f de A, fb menos f de A, sobre b menos A. Mas tem uma coisa. Isso aqui é uma derivada, f' de C, ou a derivada no ponto C, por hipótese, ela é não negativa. Então eu sei que f' de C é não negativo. Se f' de C é não negativo e é igual a esse quociente, eu posso afirmar que esse quociente também é não negativo. Mas b menos A é positivo. Então eu tenho um quociente maior ou igual a zero e eu sei que o denominador é positivo. Então meu numerador é não negativo. Então aqui prova para a gente o resultado de que f de b é maior ou igual a f de a. Então toda vez que acontecer a derivada ser não negativa, eu tenho a garantia dela ser não decrescente. Isso utilizando o teorema do valor médio de Lagrange. Então a proposição A fica provada. Dessa forma, toda vez então que eu tiver derivada não negativa, se e somente se, função não decrescente desse intervalo. Pessoal, algum questionamento? Sandra, algum comentário? Não. Não, ótimo. Para mim, tá perfeito. Ok, então vamos passar para o resultado B, porque o resultado B ele retira para a gente a possibilidade da igualdade. Ele retira a derivada maior ou igual a zero e coloca a derivada maior que zero. Perdão. Então, no resultado B, nós queremos provar que se a derivada é positiva, a função f é crescente. E para trabalhar com isso, nós vamos usar exatamente a mesma estrutura da parte 2 da prova A. Por quê? Novamente, eu vou supor então que agora a derivada é positiva. E novamente eu vou pegar dois pontos A e B de forma que A é menor que B nesse interior de I. Mas aí de novo, o intervalo fechado AB, f é contínua dentro desse intervalo. E f é derivável dentro desse intervalo, porque esse intervalo está contido em I. Então, de novo, pelo teorema do valor médio de Lagrange, existe um ponto C, tal que a derivada no ponto C, eu não sei que ponto C que é esse. Esse ponto C está em algum lugar aqui. Mas eu sei que a derivada do ponto C vai ser igual a f de b menos f de A sobre b menos A. Mas repara uma coisa, por hipótese, a derivada no ponto C é positiva. Então eu sei que esse quociente é positivo. Mas como eu tomei b maior que A, meu denominador é positivo. Olha, eu tenho um quociente dando positivo com denominador positivo. Meu numerador é positivo. B menos A é maior que zero. Isso implica então que a função é crescente nesse intervalo. B menos A maior que zero e temos f de b menos f de A também maior que zero. Fica provado então que se eu tenho a derivada positiva no intervalo, eu posso assegurar que a função é crescente nesse intervalo. Então, repare que nós não mostramos nenhum método de encontrar o ponto C aqui. Em algum local está esse ponto C. Não sei onde que ele está. Apenas uma ilustração aqui. Só que tem um detalhe. Se a função for crescente em todo um intervalo, eu não posso garantir derivada positiva. Repare que é onde que nós falamos que a recíproca não é verdadeira. Então, isso aqui é um ponto de atenção para a gente tomar. Porque se a gente pegar a função definida nos reais, dada por f de x igual a x ao cubo, essa função é estritamente crescente em todos os seus pontos.
Em todos os seus intervalos, essa função é estritamente crescente. Mas tem um ponto, que é o ponto x igual a zero, que a derivada é zero. Repare, ela não deixa de ser crescente, mas no ponto x igual a zero, a derivada é zero. Essa derivada aqui dá 3x². E f de 3x², f' de 3x² dá zero. Então, ela tem um ponto de derivada zero, mesmo sendo crescente em todo o intervalo. Então, a recíproca não é verdadeira. Os casos C e D, eles são análogos aos casos A e B, respectivamente. Então, nós podemos agora afirmar que derivada não negativa, função não decrescente. Derivada positiva, função crescente. Não posso falar que função ser crescente me implica derivada positiva. Derivada não negativa, no intervalo, função não crescente. Derivada negativa me implica função decrescente, mas função decrescente não me implica derivada negativa. Recíproca não vale aqui. Ô, Sandra e colegas, o resultado é esse, e é claro que se tiver alguma pergunta que eu saiba responder, se for fácil eu respondo, se for complicado demais eu passo para a Sandra. E algum comentário, Sandra? Então, eu achei ótimo, assim, ficou bem claro para mim, espero que tenha ficado clara para todo mundo, né? Porque realmente é um resultado muito importante, mas vocês puderam perceber com a calma do Carlos, com toda a apresentação dele, é um resultado que a gente consegue entender, né, toda a sua construção sem maiores problemas. E para mim, assim, ficou bem claro. E já coloco para todos vocês que o C e o D fica como exercício para vocês desenvolverem, né? A ideia é absurdamente análoga, a única coisa que vai modificar é o estudo de sinal mesmo, tá? Então, na hora que o Carlos utilizou que a derivada, por exemplo, na ida, né, da letra A, na hora que ele utilizou que a derivada é maior ou igual que zero, na letra C, você vai utilizar que a derivada é menor ou igual que zero. Então, vai fazer uma inversão de sinal lá naquele quociente, né, que gera para a gente a derivada. Então, por isso, vai acabar gerando uma situação de decrescimento, né, e não de crescimento mais. Então, fica muito análogo. Então, podemos sim, né, Carlos, deixar como exercício para todo mundo a letra C e a letra D, tá bom? Mas quanto à sua colocação, a sua apresentação, para mim ficou ótima, a ilustração ao lado, né, dá mais clareza ainda. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado, Sandra. Se quiserem tirar alguma dúvida. Não, eu não tenho dúvida. Ok, obrigado, gente. Então, vamos seguir. Deixa eu voltar lá para a gente colocar em utilização esse resultado.